Vamos mudar de assunto agora. Olha só, em Café com Jornalistas, o presidente Lula disse que foi aconselhado a não falar de Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Pimenta tem me orientado todo dia para mim não falar esses nomes que você falou. Por isso é que eu não citei os nomes, porque ele me proibiu que eu não tenho que falar nem da coisa e nem do coiso. Lula também disse que não quer se comprometer em indicar uma mulher ou uma pessoa negra para a vaga do ministro Ricardo Lewandowski no STF. Não tem data, não tem mês, e não tenho pressa de escolher. Se vai ser negro, se vai ser negra, se vai ser mulher, se vai ser homem, é um critério que eu vou levar muito em conta na escolha. Mas não te darei nenhuma referência, porque se eu der uma referência, eu estarei carimbando a futura pessoa que vai ser ministra da Suprema Corte. O presidente também falou sobre a economia e defendeu os planos do governo. Eu estou convencido que ela vai funcionar na medida em que a gente volta a colocar o pobre no orçamento, que a gente melhora a massa salarial, que a gente inclui da classe média baixa e da classe média média, e que a gente faça a mudança no imposto de renda que precisa ser feito na política tributária para que quem ganha mais pague mais e quem ganha menos pague menos. Não existe muito milagre, não existe invenção, em economia não tem mágica. José Maria Trindade, que destaca dessas falas Olha, Vitor, essas risadinhas aí a gente precisa dizer que não foi a Jovem Pan que colocou claque não, né? E não foi uma claque profissional. Eram os jornalistas aliados do presidente Lula que foram escolhidos por ele, que participaram desse café da manhã. Em primeiro lugar, isso não foi entrevista. Isto não é uma entrevista nos moldes em que eu aprendi na faculdade e que eu me portei durante toda a minha vida e durante toda a minha atividade de profissional aqui em Brasília. E falo assim porque quando cheguei aqui, diante de tanta iniquidade, eu tomei uma decisão de absolutamente nunca deixar de ficar indignado diante destas situações. Então foram alguns jornalistas escolhidos e aliados do presidente Lula que deram essas risadinhas e que fizeram esse converscote no Palácio. Não é exatamente uma entrevista. E ele chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, de coisa, e um senador da República, ex-ministro da Justiça, de coiso. Aí ele disse, a coisa e o coiso, derramando ali pelos cantos da boca o seu veneno, o seu ódio. É assim que ele pretende pacificar o país? É desta forma que um presidente da República, no uso das suas funções de convidar os aliados que ele queira para comer no Palácio do Planalto, é isso que ele quer para o futuro do país? Isso está tudo errado. Essa fala do presidente Lula mostra, de um lado, que ele quer continuar dessa disputa com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está convencido, e até na última pesquisa mostra que os petistas e bolsonaristas estão ali lado a lado, é isso que ele pretende, mas ele é o presidente da República, ele está no Palácio do Planalto. É uma fala raivosa e demonstra como foi instalado aqui no Palácio do Planalto um comando de medo e tentativa de arrebentar, de arrasar com as instâncias institucionais. Você, Dantas, sua análise sobre esse café da manhã e as falas do presidente. Eu lembro sempre de uma foto que circulou aí pelas redes da Dilma em um café desse da manhã também, circundada de jornalistas, vários deles famosos, e todos eles batendo uma selfie, sorrindo e desfrutando dos prazeres do poder. Isso é equivocado, isso é errado. Como disse o Zé, jornalista que participa de converscote, que acha que o papel dele é desfrutar do poder e não fiscalizar o poder, ele já se perdeu, já deixou de ser jornalista e passou a ser assessor da autoridade. Aliás, conheço vários. Eu tenho uma autoridade que uma vez discutindo comigo me mandou uma conversa, sem querer, me encaminhou uma conversa com outro jornalista famoso também, não vou expor, mas assim, uma conversa que você olha e fala assim, que coisa mais ridícula. Como é que se vendem dessa maneira?
Esse café da manhã tem uma ordem de cima para não convidar a gente. Tá tudo bem. É porque é um tipo de poder, de autoridade, são homens públicos que não conhecem, não estão acostumados a serem escrutinados, a serem questionados. Toda essa conversinha de discurso de ódio também tem a ver com isso, de colocar aqueles críticos numa caixinha e puni-los, para não ouvir a foto o divergente. Dos jornalistas com a presidente Dilma no café da manhã. Jornalista. Muito bem. Infelizmente se perdem, se deixam embevecer pelo poder. Mas eu quero comentar a fala do Lula. Eu quero comentar a fala do Lula. O Lula está sendo aconselhado a não ficar atacando o Moro e o Bolsonaro. Isso é uma estratégia política. Por quê? Porque o nome que ele encaminhar para o Supremo vai ter de ir para o Senado, para a sabatina. E se ele começar a ficar muito nessa vibe, né, de atacar todo mundo, o nome dele pode não ser bem recebido e a gente ter uma situação inédita de uma indicação para o Supremo ser recusada. Então, por isso que ele está sendo aconselhado a minimizar. Finge que é tranquilo, finge que é paz e amor, finge que é o Lulinha paz e amor, para de atacar um pouquinho o Congresso, porque você precisa dele, você vai precisar aprovar o seu advogado lá para a Suprema Corte. É isso que significa a frase do Lula. Pavinato. Eu gostei do trecho, não tenho pressa. Ele disse isso, não tenho pressa. Talvez por essa falta de pressa, que nós estamos chegando em 100 dias de governo e ele não tenha nada para apresentar. Lula não tem pressa, mas eu acho que quem tem fome tem. Quem não tem água e esgoto em casa tem. Quem não tem segurança tem pressa. Quem não tem emprego tem pressa. E quem não tem moradia tem pressa. Afinal de contas, ele tem um palácio. Ele não está nem aí para quem não tem casa com água e esgoto. Ele tem um palácio. Ele não está nem aí por quem não consegue pagar um IPTU, um aluguel. O Lula não está nem aí para o povo brasileiro. E ele diz isso claramente, abertamente, quando ele diz: não tenho pressa num país em que gente tem fome. Porque um país onde uma parcela significativa da população tem fome, se o presidente não tem pressa, o presidente, ele é um facínora da pior espécie. É claro que ele não tem pressa para indicar alguém para a vaga do Lewandowski, afinal de contas, eu já disse aqui na semana passada, o Lewandowski se aposentou depois de ter ilegalmente suspendido a lei das estatais e, tendo ele se aposentado, o julgamento dessa lei das estatais vai ser jogado lá para as calendas só depois que o Lula indicar e esse indicado for aprovado para o Senado e o Toffoli tendo pedido vista. Nenhum outro ministro pode lançar um voto que seja preliminarmente vencedor e atrair para si a relatoria desse processo. É claro que o Lula não tem pressa, porque com essa jogada ele garante mercadante no BNDES e garante também centenas de outros cargos de petistas e apaniguados nas estatais. Lula chama um de coisa, o outro de coisa. Mas nesse país Lula pode tudo. A gente só não pode chamar Fernando Henrique Cardoso de ladrão, porque aí é 25 mil reais de multa. Mas o Lula pode. Aliás, se Lula não for um Mussolini letrado dos trópicos, não há quem possa ser. Diga, Mota. Nós vemos aí de novo essa ideia de que pessoas devem ocupar um cargo por causa da sua etnia ou do seu gênero, independente de competência, independente de capacidade. Quem fala muito bem sobre isso é o grande economista negro norte-americano Thomas Sowell. Ele diz que essas ideias do progressismo ativista são ideias que querem ditar todos os aspectos da nossa vida. Então, Thomas Sowell diz, esses ativistas que pensam dessa forma, eles acham que sabem qual é a composição ideal, qual deve ser a composição ideal dos funcionários que você contrata na sua empresa ou daqueles que devem ocupar cargos públicos. E aí o Thomas Sowell resume esse tipo de pensamento progressista, ou seria melhor chamá-lo de
regressista da seguinte forma: Thomas Sowell diz que, por um lado, muita gente hoje em dia não quer assumir a responsabilidade por nada do que faz, porque tudo é culpa da sociedade, do capitalismo, da desigualdade. Ao mesmo tempo, eles querem nos responsabilizar por coisas que foram feitas há centenas de anos atrás, com as quais nós não temos nenhuma ligação. Essa ideologia regressista não defende nenhuma minoria. É apenas, como a gente vê aí de forma clara, um instrumento de conquista do poder.